Boa noite. Vamos bater um papo hoje muito especial com a psicóloga Caroline sobre ansiedade nas crianças. Oi, Vera, boa noite. Gleice, sejam bem-vindos. Olá, Eliane. Dedicando esta semana, gente, esse restinho de semana para as crianças, né? Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Obesidade Infantil e hoje a gente vai bater esse super papo com essa psicóloga. Ontem nós conversamos com a Tatiana Abrantes, nutricionista, fez uma dobradinha aqui comigo muito bacana. Infelizmente, ontem deu o bug do Instagram e eu não consegui salvar a live. Várias pessoas hoje estavam me perguntando aonde que estava e realmente eu não consegui salvar ontem. Isso acontece, né? Mas o conteúdo foi muito bacana, é muito importante darmos atenção para nossos pequenos, né? Cuidarmos como um todo. E amanhã a gente ainda tem mais um dia de crianças, tá? Nós vamos ter a pedagoga Eliane Abreu, que ela já está aqui presente. Roberta Darim, que é uma mãe de quarentena, como que é uma experiência, né? Ai, Vera, obrigada aí pelo carinho. Olha, a nossa convidada já está aqui presente. Oi, Dri, boa noite, Tereza. Esse primeiro momentozinho dá pra gente dar um oi para todo mundo, né? Então deixa eu já chamar aqui a Carol pra gente conversar. Opa! A gente sabe que já estamos quase que na reta final, mas como que a gente precisa, né, ter atenção, cuidado. Ei, Carol, boa noite. Seja Boa bem-vinda. noite. Obrigada pelo convite, Dani. Ai, fiquei muito feliz de você ter aceito. E olha, nós temos uma amiga em comum que está lá em Campo Grande, que é a dona Marileide. Ai, que legal! Ela Eu já, sou de Campo Grande. olha, ela me passou mensagem agora, não tinha como não falar. Né? É muito gostoso a gente ver que o ciclo, né, de energia. Eu estou ouvindo minha voz, é da onde? Acho que é do seu, né? Eu não estou ouvindo duplicado por enquanto. Eu ouvi do Estou meu. tentando localizar aqui. Gente, estamos bem. Tá bonita. Tá dando eco. É o meu, né, gente? Não sei se é amigo seu, Vê. Ei, Renata e Patrícia, boa noite. Saudade, Patrícia, de fazer uma foto com você, Patrícia. Vamos lá, então eu vou pedir agora para Carol, Caroline. Olha a intimidade, né, Carol? Pode É que chamar nem de Dani. Carol. Ninguém chama de Daniele, é Dani. Então, queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, para as pessoas saberem quem é esta profissional que vai dar essas dicas tão especiais para a gente. Tá joia. Oi, então, boa noite, pessoal. Eu sou psicóloga, né? Atuo na área clínica e tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, tá? Também sou pós-graduada em gestão de pessoas e projetos sociais e atuo na área clínica com crianças, adolescentes e adultos. Que bom. É muito gostoso, né, Carol, a gente poder estar nesse momento, poder contribuir, né? Isso é uma forma de doação. Quando a gente se propõe estar batendo um papo, né, colocando o nosso conhecimento, o nosso aprendizado em prol de saúde e bem-estar das pessoas. Então, hoje vamos falar sobre a ansiedade das crianças. Todo mundo fala nessa palavra agora, né? Estou ansiosa, ansiedade para cá e para lá. Mas o que é a ansiedade? Vamos definir para as pessoas entenderem. Na verdade, a ansiedade é um conceito muito falado, né? E por isso muito conhecido, mas eu acho que ele tem muitos mitos em volta da ansiedade, né? A ansiedade ela é uma emoção, né? Isso é importante a gente entender, mas ela é uma emoção, Dani, que a gente pode dizer que ela é uma emoção secundária. Como assim?
ela não é primária no nosso corpo. O nosso corpo não lê ansiedade, ele lê medo. O que é a ansiedade? É o medo do futuro. Então, quando eu fico pensando muito nesse futuro, principalmente de forma catastrófica, ou seja, né, tudo vai dar errado, e diminuindo a minha capacidade de lidar com esse problema, né, que eu pensar que alguma coisa vai dar errado não é tão ruim. O problema é que eu penso que vai dar errado e penso que eu não tenho capacidade para lidar com aquilo. Então, vai acionar no meu corpo o medo. Né? E aí, qual é a resposta desse medo, Dani? A gente tem um sistema que a gente chama sistema de luta e fuga. Né? O nosso cérebro emocional, ou seja, a área do nosso cérebro responsável pela leitura das emoções, ela libera uma série de substâncias que promove algumas mudanças corporais. Então, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele se prepara para lutar ou fugir. Então, o que acontece? A boca fica seca, né? O coração acelera, eu posso suar um pouco mais. Então, tudo isso são sintomas de ansiedade. Só que qual é a grande questão, Dani? As pessoas interpretam a ansiedade de uma forma nociva. O que é isso? Perigosa. E aí forma um ciclo onde ela se retroalimenta. Qualquer emoção, ela vem em forma de onda e vai embora. O problema é que se eu faço a leitura que a ansiedade é um perigo, eu mantenho o sistema de luta e fuga, entende? E isso faz com que eu mantenha esse período de ansiedade e possa tornar isso crônico. E aí desequilibra o meu corpo como um todo. Imagina você ficar em alerta, com medo, o tempo inteiro. Quantas substâncias não estão sendo liberadas nesse corpo, né? Com certeza, né? E a gente tratando dessa questão com as crianças, na infância, né? Como que a gente poderia estar orientando esses pais que muitas das vezes não sabem, né? O que é uma ansiedade nesse filho, quais são as características, quais são os sinais e sintomas que nós precisaríamos estar atentos como pais para saber que esta criança está com ansiedade. Sim. Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho desse contexto, né? Que está aí sondando não, está aqui, né? Se faz presente e essa pandemia. Mas agora, no momento, vamos focar na ansiedade infantil. É a mesma que o adulto, né? Não difere em nada os sintomas. O que vai, né, ser diferente é o tipo de pensamento que a criança tem. Na verdade, não é nem o tipo. O estilo de pensamento é o mesmo. Eu não sou capaz de lidar com aquele problema e o problema é muito grande, é insolúvel, eu não vejo soluções. Tá? Mas, geralmente, o nível de preocupação, o tipo de preocupação que é diferente. Por exemplo, a criança, nesse contexto, ela pode se preocupar com coisas da realidade dela. Eu não estou conseguindo ouvir a professora direito, eu não estou gostando das aulas, isso está me deixando ansioso. Como vai ser, mãe, a minha avaliação? Né? Eu não estou conseguindo entender direito o que está acontecendo. Eu quero falar, mas não consigo. Então, essa criança ela vai ter um nível de problema do contexto dela. Né? Diferente do adulto. O adulto, que contexto que ele vai ter hoje? Ele pode ficar inseguro financeiramente, né? Temeroso, o que vai acontecer. Na verdade, tudo está projetando a gente para o futuro. E aí, Dani, o que a gente faz? Nós temos a questão emocional do nosso cérebro e o raciocínio lógico. Só que a gente se perde nessa função do que um pode me ajudar e o que o outro pode me ajudar. Então, as emoções, elas precisam ser sinais. Opa, estou ansioso. E não tem problema você estar ansioso. Aceite a sua ansiedade. Ajude a criança a aceitar essa ansiedade dela. Aí você vai falar, Dani, mas é confuso. Como eu vou aceitar uma coisa que me faz mal? A ansiedade, ela é uma emoção desagradável. Né? Ela faz parte desse grupo de emoções. Só que a sensação é desprazerosa, porém, ela não é perigosa. Entende? Então, ela vai passar. Só que qual é o problema?
Se você luta contra ela, você estabelece uma luta que já está ganha. Ela vai ganhar de você, percebe? Então, você tem que fluir com ela. Um exemplo que eu gosto muito, que os pais podem, né, aqui assistindo a live, passar para suas crianças, é o exemplo de uma piscina e uma prancha. Né? Pensa nessa prancha como a sua ansiedade. E você está ali em torno desse ambiente, né, que é a piscina, ou seja, tem toda uma pressão ali envolvida. E você empurra com toda a força aquela emoção para baixo, ou seja, você está lutando contra essa emoção. O que vai acontecer? Essa prancha vai subir com toda a força. Então, é uma luta que não vale a pena entrar. E aí você vai me dizer, então, como a gente lida com ela? Isso. Né? E aí a gente tem que pensar algumas coisas, né? Quando a gente pensa nesse momento, como você falou, vamos falar isso mais para frente. Quando a gente para nesse momento, né, do confinamento, da mudança dos hábitos, todos estão, né, a gente identifica que tiveram alguns momentos. As pessoas tiveram a ansiedade, tiveram a depressão, a tristeza, essa incerteza pelo futuro, né, como que a gente vai ficar e tudo. E para as crianças, né, como que isso está sendo tratado, como que a gente pode ajudá-las, né, a conviver com essa situação. Porque a gente está na expectativa de que vamos voltar agora, né, não sabe quando que retornamos às aulas. Isso tudo vai criando expectativas, provas, como é que fica o estudo, como que a gente pode estar lidando com esse momento atual. Sim. Então, Dani, vamos pensar, o que é a pandemia? Né? É uma situação extremamente inusitada, nova, perigosa, porque a gente está falando de um vírus, né? Instável. Aí, nossa, Carol, você está assustando as pessoas. Se a gente ligar o noticiário e ficar recebendo esse tipo de informação todos os dias, como disse no início, vai despertar o seu sistema de alerta, né, do medo o tempo todo. Só que qual é o problema, Dani? A gente não faz isso só quando recebe um tipo de informação. A gente faz esse processamento da informação naturalmente no nosso cérebro, né? Revemos através de uma lembrança. Então, uma situação negativa, ela por si só, ela já traz medo. Tá? As pessoas têm que entender que o medo é uma resposta natural do seu corpo. Assim como você sente fome, assim como você sente sede, você não fica, vamos dizer, seria algo viável a gente ficar assim, ai, eu estou morrendo de sede, eu estou com muita sede, o que eu faço para matar essa sede? Eu não queria estar com sede. Não é esse tipo de reação que a gente tem diante da sede e da fome. A gente faz a solução, bebe água ou, né, come alguma coisa. Então, a emoção também é parecida. E como a gente sacia as emoções? Expressando. Então, o curso natural disso é expressão. E aí, o que está acontecendo nessa pandemia? É um contexto que eu sinto medo. Ou seja, eu tenho um maior estímulo, né, de perigo, de informações negativas que estão chegando até mim. E eu tenho menos recursos para lidar com isso. Por quê? Eu não tenho mais os meus amigos da mesma forma que eu tinha, ganhar um abraço, né, receber um elogio, estar junto, conversar, rir. Isso tudo é uma forma de relaxar. E é uma necessidade que nós temos para equilibrar, né, com o estresse ocorrido, né, por conta do medo, por conta da tristeza. E aí, quando eu não consigo fazer essa regulação com os recursos que eu tinha, eu acabo sobrecarregando os que restaram, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que restou e o que muita gente está falando, mas eu preciso criar novos. O que eu posso fazer para eu relaxar? Não vai adiantar eu desligar a TV e o noticiário, mas ficar reproduzindo o que eu já vi na minha mente. Por que isso acontece, Dani? O nosso cérebro, pensa no cérebro como dois cérebros, né? O cérebro emocional e o cérebro racional. O que o cérebro racional ele percebe?
ele percebe o que é real e o que não é. Né? Então, se eu estou imaginando uma lasanha, que fome, o meu cérebro, eu sei que a lasanha não está aqui, mas o meu cérebro racional, a minha parte emocional não sabe. E aí o que vai acontecer? A minha boca saliva, eu já me Nessa preparo. toda preparação. Sim, para receber esse alimento. Então, se eu faço isso com a alimentação, eu faço isso com qualquer tipo de emoção. Então, quando você faz uma previsão catastrófica, ou seja, vai acontecer uma coisa muito ruim, eu vou pegar o Covid, eu não estou dizendo que isso não seja real, mas você não pegou o Covid. Né? Há um risco? Sim, mas você não precisa se preparar para o pior. Na verdade, a gente nunca vai estar preparado para o pior. Então, é perda de tempo. Perda de tempo não no sentido, Dani, que isso não aconteça, tá? Mas você deve falar para você nesse momento, não, calma aí, é perda de tempo. Deixa eu investir meu tempo em sentir emoções positivas. Eu posso ouvir uma música, eu posso tomar um banho quente, relaxante, que recursos eu posso ter hoje, né? Não vai adiantar pensar, quero ir para a praia, né? Para relaxar. Mas nem muitas opções, como você falou. A gente não tem um abraço, mas a gente pode pegar o telefone e ligar, fazer uma videochamada, não é? A gente pode ter alternativas, né? Eu acho que é isso que a gente está tendo que aprender, né, Carol? De como lidar. Isso tudo que você está falando, gente, a minha voz está dando muito eco. Eu não sei por quê. Tá ouvindo? Estou tendo um retorno. Mas aqui para mim está dando baixo. Eu estou ouvindo mais a sua voz. Eu escuto ao final e as pessoas já estão aqui comentando. Mas, gente, vocês estão conseguindo me entender? Senão eu fico mais quietinha. Então, assim, como que isso tudo, Carol, que você falou, é tão importante eu buscando para minha área, né? Associando, porque a psicologia ela está muito interligada com a nutrição, porque o alimento é uma forma da gente ter todas as emoções, não é? Uhum. Tá bom, vou colocar o fone. Alguém deu a ideia de eu colocar o fone. Eu estou com ele aqui, gente. Então, assim, se eu tô triste, eu como. Se eu tô alegre, vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo? Você está dando retorno ainda ou não? Alguém faz um sinalzinho aí para mim. E assim, Carol, quando a gente está feliz, a gente quer comemorar. E quando a gente quer comemorar, é a comida. Isso é cultural, né? As emoções e a alimentação, elas estão muito interligadas, né? Isso tudo que você me fala, no momento que a pessoa está ansiosa, ela vai descarregar muito na comida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, mesmo com o fone, eu tô com eco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da ansiedade em relação à alimentação. Eu tenho, né, as minhas ações, o que a gente pode fazer, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas essa relação da ansiedade e quais são os riscos que isso pode trazer para a saúde, né, da pessoa. Sim, como eu falei, a ansiedade ela não é perigosa, mas ela pode trazer uma série de comportamentos que vão atrapalhar, né, e trazer consequências, vamos dizer assim, de médio a longo prazo para aquela pessoa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Dani, porque às vezes a gente, quando fala assim, a ansiedade não é perigosa, posso vivenciá-la, na verdade ela diminui, né? Como eu dei o exemplo da prancha. Se você flui com ela, ela vai passar, desde que você não faça essa retroalimentação. Só que o que está acontecendo hoje? Hoje você está tranquilo. Amanhã chega uma informação que alguém conhecido seu
contraiu o Covid. Então, essa ansiedade, ela já vai elevar. Por quê? Está surgindo um contexto que ativa o medo, né? Uma insegurança, uma desproteção, um desamparo. Tudo isso são contextos que me deixam inseguro diante das minhas decisões, das minhas atitudes. E aí eu passo a ter recursos, ou seja, comportamentos para aliviar essa tensão, aliviar essa emoção. Né? Então, é natural fazer isso. O problema é quando você elege comportamentos que trazem mais desvantagens do que vantagens. Né? Então, a gente pensa, por exemplo, na comida. A comida é necessária, né? Extremamente importante, mas se você não faz um ato, né, da alimentação de forma pensada, né? O que eu estou ingerindo aqui, né? Vai gerar consequências ruins, porque isso pode vir, se for uma resposta, por exemplo, você só tem o recurso da comida para se acalmar, né? Você não tem nenhum outro, você acaba fazendo isso em excesso, porque hoje a ansiedade vai estar presente, entenda isso, né? Algumas pessoas sempre chegam, né, até o psicólogo falando, eu quero acabar com a minha ansiedade. Eu falei assim, ixi, então tem que procurar um outro profissional, não sei qual, porque na verdade o que a gente aprende na terapia é como lidar com essa ansiedade. Então, como eleger recursos que me acalmem. E aí é um autoconhecimento, Dani, porque às vezes uma música clássica me acalma, mas a outro pode irritar, então não vai adiantar. Ele tem que se conhecer. O que eu gosto de fazer? Né? O que eu curto? Qual que é meu hobby? Qual é a atividade que eu saio desse pensamento catastrófico futuro? Né? E aí uma dica importante, tanto adultos quanto criança, trazer essa criança e o adulto para o momento presente. O que é isso? É você perceber as suas emoções, né, através de estímulos. Então, por exemplo, se eu estou num lugar, estou observando muito o meu corpo, porque a gente faz isso. Quando está ansioso, fica assim, meu coração está doendo. Olha como dói. E dói mesmo. Por quê? É tudo aquilo que a gente falou. Você está interpretando um perigo. Então, o seu corpo responde, né, emocionalmente. E mais, Dani, olha que interessante. O nosso corpo, a resposta emocional, ela é muito mais rápida do que a racional. Porque a racional ela é mais elaborada, né? E a emocional é mais instintiva. Então, o que vai acontecer? A gente responde mais rápido emocionalmente e depois a gente acaba pensando naquilo. Então, é um hábito que você precisa criar. Quando essa emoção chegar, não luta contra ela. Aceita, mas não é, Dani, uma aceitação, é como se fosse assim, bandeira branca, né? Eu não quero confronto, mas você vai agir como se ela não estivesse ali. Eu brinco que é uma visitante chata. Você tem que ignorá-la e aos poucos ela vai realmente entendendo que não tem lugar ali, né, para se acomodar e para ficar, e ela vai fluir, porque as emoções são questões hormonais, né? Então ela não fica, né? Se a gente pode fazer um exercício de pensar em alguma emoção muito intensa que você teve, pode ser qualquer uma. Eu sugiro, né, nessa atual circunstância, ativar as memórias positivas. Então, relembre uma alegria. Você não está com essa alegria naquela intensidade mais. Passa. Todas as emoções são passageiras, Dani. Então, é você, quando você para de fluir naqueles pensamentos catastróficos, né, do futuro, você faz o quê? Você começa a olhar para o seu corpo. Você não tem que fazer nenhum nem outro. Aí, assim, Dani, o que eu vou fazer? Vai observar, por exemplo, você está no quarto. Observe o seu quarto. Descreve a cortina. Descreve o sol entrando. Observe. Então, quando a gente usa os sentidos, a visão, o olfato e o paladar, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente acaba fazendo com que aquela ansiedade passe. Mas você viu que tem vários sentidos. Agora, se a gente só usa o paladar, né? Eu vou comer para que... O comer, como você disse bem, né?
gera prazer, gera uma série de substâncias no seu corpo. Né? Então, o que vai acontecer, Dani? Eu acho que você, de repente, essa parte explica até com mais propriedade, né, a questão dessa substância no nosso corpo. Mas eu posso falar do que ela faz no nosso cérebro. Ela mexe com o nosso sistema de recompensa, do prazer. Né? Então, eu vou sentir prazer e aí passa um alívio, só que você não lidou com essa ansiedade. Né? Você apenas substituiu rapidamente por uma outra emoção. Não é errado fazer isso, desde que tenha uma frequência adequada, Dani. Todo problema, né, toda emoção, eu ensino muito isso para os meus pacientes, não é um problema você tê-las. A ansiedade é necessária, o estresse é necessário, a tristeza é necessária, né? Cada um tem a sua função. Né? Não posso me estender aqui e falar da função de cada um, mas de repente aí fica uma sugestão, né, de uma próxima live. Mas essas emoções, o que acontece? A gente passa a não lidar com elas, mas sim ter comportamentos para substituir. Então é como se fosse uma fuga. Né? Então o alimento vira essa fuga. Então você passa a comer, a sentir prazer, só que isso pode aumentar uma compulsão, porque gera alívio. Né? E se me gera um alívio, eu vou querer fazer sempre. E aí é aquilo que eu falei, se você tem outros recursos, né, e usa, por exemplo, fiquei ansioso, eu vou comer um tabletinho de chocolate. Tudo bem, você fez isso uma vez ao dia, agora você faz isso 5 vezes ao dia, já gera um problema, né? Sim. E o excesso, porque às vezes a pessoa não come pouquinho, mas quando ela come, ela pode comer demais. E aí, Dani, a gente tem que ficar alerta, né? Principalmente até para transtornos, né, alimentares que possam surgir nessa época. Isso é uma preocupação, né, Carol? Porque não só o Covid em si, mas essa ansiedade, a minha preocupação hoje é muito grande em relação a essa questão, como você está falando, essa necessidade de aliviar essas tensões, essas dores, tudo na alimentação. Isso vai promover um desequilíbrio metabólico muito grande nas pessoas. E quando a gente pensa assim nas crianças, né, fala assim, nossa, coitados, eles estão presos em casa, vamos agradar. E o agradar é um doce, é um biscoito, vamos permitir, como eu falei ontem com a Tatiana, né? Ela colocou isso muito bem. Não é que a gente não vá oferecer esses alimentos, mas a gente tem que ter um cuidado ainda maior, né? Então, como nós estamos nesse momento, olha aqui, o que eles estão pedindo? Carol, desliga seu microfone quando a Dani estiver falando. Eu acho que é porque eu liguei a luz aqui para tentar iluminar mais, porque eu estava me vendo toda escura. Vamos ver, estou falando bem. Não, mas eu ainda estou escutando meu retorno. Vamos ver. Quando as pessoas têm ansiedade, paciente, né, que está muito ansioso, que reclama, o meu som está fazendo eco, pessoal, mas eu não estou sabendo o que fazer. Já botei o fone para ver se ele melhora, mas não sei o que possa estar ocorrendo. Mas vocês conseguem entender o que eu estou falando? Vou falar o mínimo. Quando a gente sabe que a gente está ansioso, né, a gente tem aquela vontade a mais pelo carboidrato, pelo açúcar, é a vontade do doce. Não é, Carol? Então, assim, sim, a gente cai muito a produção da serotonina, que é, né, aquele neurotransmissor que vai nos dar alegria, o bem-estar. E os alimentos que são ricos no aminoácido triptofano, eles melhoram a produção dela, vão aumentar essa produção. Então, a gente tem a banana, a gente tem o cacau, por isso que tantas pessoas vão para o chocolate,
para dar essa sensação de alívio, mas é o cacau que tem, aveia, as oleaginosas, né, castanha, nozes, amêndoas, os grãos, enfim. Então, se eu sei que eu estou nesse momento, seria interessante nós aumentarmos a oferta desses alimentos na nossa rotina alimentar. Então, às vezes, a mulher, quando ela está sabendo que vai chegar o ciclo menstrual, está aproximando, que vai ter a TPM, então já é importante colocar alguns alimentos nessa rotina. É o meu volume, vamos ver. Obrigada, Célia. Vamos tentando. Eu acho que se diminui um pouco o volume, Vê lá, melhorou um pouco? Vou falar bem baixinho, mas ver se vocês conseguem ver. Dá um joinha. Então, assim, para as crianças, né? Porque as crianças, elas estão recebendo alimentação, ao contrário dos adultos. É alguém que prepara, que oferece, que vai fazer essas compras. Então, ontem, muito do que a Tatiana falou, a gente está estimulando essas crianças ao hábito de ter um ingrediente novo na alimentação, que eles possam estar indo para a cozinha, vamos fazer um bolo. E está estimulando de uma forma diferenciada, porque quanto mais açúcar a gente colocar para dentro, carboidrato a gente vai consumindo, mais hormônio insulina a gente está liberando no nosso corpo. Esse é o hormônio que vai pegar esse açúcar, essa glicose, vai levar para dentro da célula. É como se fosse o motorista dela. Levou para dentro da célula. E todo motorista, um Uber, quando ele acaba o serviço, né, de entregar um passageiro, o que ele quer? Ele quer mais passageiro. Então, essa insulina, quando ela está alta, porque você comeu muito carboidrato, ela vai querer mais açúcar ainda. Então, a informação que vai para o nosso cérebro é que você precisa de ter mais, porque ela quer trabalhar. Então, vira um ciclo vicioso. Então, é muito importante a gente estar colocando alimentos que possam estar ajudando no aumento da produção dessa serotonina, porque quanto mais açúcar, alguém perguntou quais são os alimentos que aumentam a ansiedade nas crianças. Olha aí os doces. Porque quanto mais vira esse ciclo muito vicioso. E o açúcar, ele vai comprometer muito a nossa microbiota intestinal, que é onde a gente tem a produção, né, desses neurotransmissores. Nós temos as bactérias boas e as ruins. E se eu como muito açúcar, eu estou propiciando as bactérias ruins, as patogênicas. E com isso eu tenho desequilíbrio da flora intestinal. Se eu não tenho um bom funcionamento intestinal, eu não tenho uma boa produção de serotonina. E é exatamente o que as pessoas fazem quando a gente está ansiosa, a gente quer doce, quer brigadeiro, quer chocolate, não é? E outra coisa também preocupante, Dani, que é associado, né, a isso que você está falando, do funcionamento aí dessa parte do nosso corpo, o intestino, né, toda essa parte, ela também é muito sensível à questão do estresse, né, à questão da ansiedade, né? Então essa ansiedade, né, ou seja, seu sistema estando em alerta o tempo inteiro, vai gerar uma série de toxinas no seu organismo e isso gera um desequilíbrio. Inclusive, né, pesquisas mostram que o estresse muito precoce, vamos dizer ali, pelo menos de 0 a 6 anos, ou seja, essa criança ela não tem nem a elaboração do raciocínio lógico ainda para regular isso, para interpretar isso. Então, ela colhe sem filtros. Então, isso gera uma série de desequilíbrios que muitas vezes não podem ser revertidos. Então, uma dica que eu dou para as mães, vamos dizer, de filhos, né, de 0 a 6, é entender que seu filho não vai e nem deve entender essa pandemia na sua totalidade. Tá? A criança ela não tem preparo para entender, né? Ela não entende a lógica ainda disso tudo. Então, você vai dizer que tem alguma coisa, né? Você pode dizer que tem um bichinho que está atrapalhando, a criança ainda tem um pensamento concreto, né? É um bichinho que está atrapalhando a vida das pessoas, e aí as pessoas não podem mais ficar tão juntinhas, e aí cada um precisa ficar na sua casinha para se cuidar. Então, mas passar para ela que aquilo
lógico, você vai estar um pouco mais agitada. A criança sente, ela não Sim. pensa, mas ela absorve o que ela está sentindo. Então é lógico, gente, como pai, como mãe, não se culpe. Ai, eu estou ansioso. Lógico, você tem que ter uma medida. Você está muito ansioso, tem uma necessidade muito grande de falar sobre aquilo, que é natural. Lembra que eu falei que a gente precisa Sim. expressar essa emoção? Liga para um amigo, liga para alguém que vai poder acolher aquela tua emoção. A criança, ela não pode acolher. Na verdade, você que tem que acolher Sim. a emoção dela. E se você não estiver bem, eu não estou dizendo que você tem que estar bem o tempo todo, Sim, mas se em sim. nenhum momento você se ver, né, livre dessa ansiedade, você já está vivenciando o que a gente chama do transtorno de ansiedade, ou seja, já cronificou, né? Já desequilibrou o seu sistema naquele momento, então vai demorar um pouquinho para você trazer essa melhora. Então, pode ser que alguns pais que estejam vivendo o transtorno de ansiedade antes da pandemia tenham prejuízos, né? Dessa ansiedade aumentar agora. Então, não estou cobrando que os pais não transmitam ansiedade aos filhos, mas vamos tentar filtrar um pouco isso. Né? Ele vai notar você mais agitado. Quando ele perguntar, mãe, o que está acontecendo? Ih, a mamãe está um pouquinho ansiosa. O que é isso, mãe? A gente tem a ideia de que se a gente não Sim. fala, né, das emoções, a criança não vai sentir. Não, pelo contrário. Você dar nomes à sua emoção é inteligência emocional. Né? Você perceber o que você Uhum. sente é essencial. Mostra para essa criança, filho, a ansiedade deixa a gente assim agitado, o coração bate forte, a boca fica seca, né? A gente dá um branco, a gente não pensa direito. Vai falando para essa criança o que é a ansiedade, né? Então ela vai percebendo aquilo, só que não passa para ela o problema. Né? Sim. Olha, filha, eu estou ansiosa porque tem um monte de gente morrendo. Não, né? Sim. Toma cuidado, filtra essa informação. Mas não finja as suas emoções para o seu filho. Né? Muitos pais dizem assim, mas eu posso demonstrar tristeza? Demonstrar as emoções desagradáveis, Dani, é essencial, porque essa criança vai sentir. Né? Em algum momento da vida não, ela já Já sente. sei. Então você elaborar junto com ela isso e saber que faz parte. Né? A gente tem que ensinar para a criança e saber que a ansiedade, o medo é extremamente importante para nos manter fora do perigo, né? A nossa Então é proteção. algo, sim, é algo que nos regula, só que na dose certa, né? Se for Ok. em excesso, vai trazer um problema. Né? Então, passar para essa criança de 0 a 6, tentar simular, né, um ambiente dentro da sua casa mais lúdico. As crianças têm até me falado, tia, tá mais divertido. Ai, Carol, tá mais divertido. Como assim? Eu estou passando mais tempo com a minha mãe, né? A minha mãe não demora para chegar do trabalho, ela abre a porta e sai. Então a criança ela consegue ter uma percepção e uma inocência disso tudo que a gente precisa aproveitar essa característica dela. Isso as crianças mais novinhas. De 7 para 12, né? Adolescente é uma outra questão, mas de 7 a 12 você já precisa dar algumas explicações. Ela não aceita mais, né? Não entender a lógica do que está acontecendo. Senão ela vai ficar revoltada. Eu quero sair de casa, como assim eu não posso sair de casa? Então explique para sua criança. Né? E aí essa ansiedade, se é de um perigo, vamos dizer assim, que ela estava imaginando, porque ela não conhece, não entendia a dimensão disso tudo, quando você conta essas coisas para ela, ela sente um alívio. Mas depende da forma como você conta. Né? Porque sem querer a gente passa essa ansiedade. Sim. Né? Filho, vai dar tudo errado. Eu não sei mais o que fazer para pagar as contas. Aí com certeza vai ser difícil essa criança lidar com essa ansiedade. Então a gente tem que tomar cuidado o que a gente passa, não falando que tem que ficar bem o tempo todo, que isso não acontece, mas quando você não estiver bem, quem pode cuidar de você? Que amigo você pode ligar? O seu companheiro? Quem você. E aí, nesse tempo de pandemia, a gente tem que inovar. A gente tem que usar a Criatividade. criatividade, né, É. Dani? Porque os recursos não são os mesmos, né? Então a gente tem que ficar bem atento.
principalmente nessa questão que a gente tem falado tanto agora, essa semana, né? A questão da obesidade, essa questão do excesso, como pode abrir transtornos, né, alimentares quando a criança passa a não saber lidar com aquela emoção, não regula mais dentro dessa emoção, né? Ou seja, não consegue se equilibrar, ela se perde. E aí ela encontra, às vezes, na comida, um refúgio, né? Um alívio. E aí ela passa a fazer isso de forma compulsiva. Agora, interessante, Dani, a gente está falando só do exagero de consumir, mas existem as pessoas que têm a dificuldade contrária, né? Elas passam a não querer ingerir alimentos. E isso também é um transtorno alimentar, né? Se for de forma muito intensa, e os pais precisam ficar atentos. A ansiedade, a tristeza, a depressão, ela não só aumenta a vontade de comer, ela pode diminuir. Isso depende do organismo de cada um, né? Tem pessoas que travam, não conseguem se alimentar direito. E aí é ainda mais preocupante, porque a ingestão de alimento, não que a compulsão alimentar e a obesidade não seja, é também preocupante. Mas acaba tendo, vamos dizer assim, né? Mais um médio a longo prazo, resultados negativos, né? Sobre o peso ali da saúde. Mas o fato de não se alimentar pode trazer prejuízos muito mais rápidos. Sim, então, a falta de absorção de nutrientes para a função, né, do nosso organismo. Carol, dá vontade de ficar com você aqui muito tempo. É muito gostoso, né, pessoal? Porque você fala de uma forma bem tranquila, está explicando, e a gente vai absorvendo essa explicação, esse conhecimento. Isso é muito gostoso. Tenho certeza que essas mães, pais, tios, avós que estão aqui presentes estão curtindo bastante. Pessoal, vocês têm perguntas? Eu só vi mesmo a pergunta dos alimentos que deixam as crianças mais ansiosas. Vamos lá, tem pergunta aqui, ó. Gisele, peraí só um minutinho. Opa. Padrão de recursos ou compulsão alimentar tem relação com a modelação dos pais? Sim, né? Sim, a pergunta da Gi, minha grande amiga, é minha parceira de trabalho, né? Bacana. Então, vamos lá. Com certeza, né? Foi boa a pergunta dela, porque a gente até chegou a planejar, mas tantas informações que a gente tem que passar. Então, assim, é um pouco do que eu falei. Tanto o modelo, né, da parte alimentar e a parte da regulação emocional vai refletir naquela criança, né? Eu brinco que os meus filhos, os meus pacientes, eles sempre falam assim: oh, a minha mãe pede pra gente não gritar gritando. Então, o que é isso? A criança, ela não vai absorver a instrução, ela vai absorver o que você está fazendo, né? Esse modelo que ela está vendo, né? Sentindo, ela vai absorver e vai passar a fazer a mesma coisa que você. Então, se, por exemplo, vamos falar do alimento, né? Se você não tem uma refeição adequada, essa criança também não vai ter uma refeição adequada. Se você tem um nível de ansiedade em que você acaba usando a comida como um único recurso, entenda que não é que a gente nunca possa usar. A gente pode, né? O problema sempre está na frequência. Pensa num problema, eu posso ficar ansioso, eu posso ficar triste, eu posso ficar com vontade de comer, tudo isso eu posso. Só que qual frequência que eu tenho sentido isso? Né? Qual frequência que eu tenho usado o alimento como uma espécie de alívio, de compensação? Então, a criança vai refletir nisso. Né? Ela percebe, vê o pai comendo, estando nervoso, indo lá na geladeira. Ela passa também a ter esse mesmo tipo de comportamento. Né? A gente aprende, na verdade, todos os nossos comportamentos são questões de aprendizagem social. A nossa linguagem, eu só aprendo porque alguém está falando comigo. Então, isso faz parte do ser humano, né? Eu preciso olhar e aprender. Então, a gente tem que tomar cuidado com o comportamento que nós temos na frente dos nossos filhos. Lembrando que não dá, você vive na mesma casa que eles, não dá para você
ficar simulando, né? Ou ficar maquiando as suas emoções. Cuide das suas emoções. Eu sempre falo para os pais, né, dos meus pacientes, quem eu atendo, eu não estou cobrando você que você esteja bem, você tem que estar bem. Não, eu quero que você cuide de você, eu quero que você gere bem-estar para você. E aí vai ser muito mais gostoso cuidar, é trabalhoso, né? Mas vai ser muito mais prazeroso e vocês vão conseguir superar essas situações juntos. Eu acho que conversar com a criança que o comportamento dela às vezes vai ter que mudar, né? Muitas crianças estão também muito ansiosas, a gente acabou não falando disso, mas acaba trazendo essa consequência do alimento com as escolas, né? É uma Sim. coisa totalmente nova. Quando que uma criança do ensino fundamental, né, estava pronta para se conectar, né? Aqui em casa eu brinquei, eu falei assim, gente, eu estou fazendo e-mail para meus filhos, né? Então olha E eles aí estão para você ser aprendendo, né? Coisas que são agora uma nova realidade na vida, né? E é todo mundo na casa com essa, como você falou, tem as repetições, né? Que são as positivas também. Olha quantas coisas boas, como você falou. Se a gente começa a colocar isso na nossa mente, nosso cérebro vai entendendo, né? Olha quantas coisas boas. Essas crianças já estão aprendendo a passar e-mail, essas crianças estão aprendendo a assistir uma aula, né? Está sendo fácil, não. Amanhã nós vamos ter a pedagoga para estar falando um pouquinho sobre isso, né? sim, sim. Então, não está sendo fácil, mas está sendo um grande aprendizado, né? De uma forma geral. Então, como você falou, pegar esse recado aqui da Carol, que foi muito importante. Tudo que a gente coloca para o nosso cérebro, né, como coisas boas, isso vai ser refletido de uma forma leve para a gente, né? A gente atrai, porque a gente coloca bons pensamentos no nosso cérebro. E ele acaba, parece que, identificando. Se a gente pensa coisas boas, as coisas boas vão atraindo, não é? Porque a nossa mente é o comando, não é, Carol? Esse cérebro aqui, ele é fantástico, não é? Sim, eu até brinco que eu falo, não é uma questão mágica, é uma questão que hormonal. Se você Sim, pensou positivo, né, trouxe todos aqueles hormônios do bem-estar, da felicidade, você está motivado. Porque o que que a alegria faz no nosso corpo? E isso a gente percebe na criança muito fácil, que quando ela está alegre, ela pula, ela corre, né? Então, fica aí uma dica, se seu filho está muito triste, muito amuado, não está brincando, né, da maneira como ele brincava antes, sinal que ele está absorvendo de forma negativa e não está conseguindo regular essas emoções. Então, o que, que acontece com o nosso corpo? Em meio a essa emoção, né, eu passo a agir de acordo com essa emoção. Então, se eu estou triste, ou seja, desanimado, sem sim, vontade, né, sem acreditar que as coisas vão melhorar, isso acaba me deixando. A tristeza tem essa função, né? O que, que ela faz conosco? Ela tira a nossa capacidade de agir para que a gente possa refletir. Mas se a gente faz isso em excesso, o que, que vai acontecer? O nosso corpo fica desanimado para fazer qualquer enfrentamento, para resolver qualquer tipo de problema. E os problemas estão aí, Dani. Né? Então, sim, como a gente pode se preparar, né? Lidar com essa ansiedade? Equilibrar a nossa balança emocional. E com certeza a gente vai ter comportamentos mais equilibrados, né? A gente vai conseguir, através do bem-estar, usar melhor o nosso raciocínio. Lembra que eu falei, quando o nosso cérebro emocional está muito intenso, ele sempre ganha da nossa razão. sim, Então, eu preciso acalmá-lo, né? Antes de pensar em soluções, quando você estiver muito ansioso, não pense em resolver problemas naquele momento, né? Acalma primeiro, né? Respira, volta para aquela questão dos órgãos do sentido, né? A respiração, percebe o mundo à sua volta, no mundo presente, né? Existe uma técnica que a gente chama que é mindfulness, que é justamente, né, o atenção exercitar, plena. sim, a atenção plena, o estar presente no aqui, no agora, né? Não somente assim, mas com uma intenção e uma curiosidade. O que, que é isso, né? Você está ali pronto para lidar com o que vier. Então, eu estou ansioso, né? Por quê? Eu estou com medo
de perder o meu emprego, ou a criança, né? Eu estou com medo de tirar uma nota ruim nesse novo sistema. Então, o que eu preciso fazer? Me acalmar, acreditar nas minhas capacidades. Eu sempre fui bom em quê? Né? E não diminuí-las, porque qual é o problema de diminuir a minha capacidade? Eu vou me ver cada vez mais vulnerável. E eu tenho problemas reais que me colocam medo. Né? O medo, ele não tem problema estar presente, desde que ele não te paralise. Né? Para ele não te paralisar, ou seja, o medo, né, aparecer de forma muito grande e a gente ter que ir diminuindo aos pouquinhos, a gente precisa se acalmar, a gente precisa respirar. Né? Então, a respiração, esses outros recursos que falamos, ouvir uma música, um banho quente, falar com alguém que você gosta. Né? Não vai adiantar falar com alguém que você sabe que depois vai te irritar. Sim. Conversa com alguém que leve, né? Que vai trazer essa sensação. E as crianças também, Dani, porque assim, eles sentem ainda mais falta desse convívio social, né? Com os amiguinhos da escola. Esse brincar no coletivo é muito importante. Então, eles sentem muita falta disso. Então, é compreender, acolher essa emoção sua e da criança, para que eles tenham a oportunidade de expressar. Né? Você pode fazer uma sessão semanal na sua casa, né? Dizer assim, vamos dizer como andam as nossas emoções, né? E pedir para a criança desenhar a carinha, a expressão do que ela sentiu e como ela pode lidar com essa emoção, seja ela positiva, seja ela desagradável. Eu não gosto de usar, Dani, a situação negativa, porque eu ensino para as crianças que todas as emoções são nossas amigas, né? Elas têm bacana, uma utilidade. Carol. Sim, elas têm uma utilidade. Eu estou apaixonada. Eu sou apaixonada pela psicologia. Então, quando eu falo bastante. Porque é muito gostoso, muito bom. Nosso tempo está ficando assim, ó, no limite. Vamos ter muitas outras ideias a partir dessa, Carol, com certeza, para fazermos outros temas. Foi um prazer muito grande trazer você aqui, como eu aprendi. Eu tenho estudado muito, tá? Para atender, né, meus pacientes. Tem que acabar entendendo essa relação, né, dessa necessidade de passar a calma, a tranquilidade, a respiração para controlar a compulsão alimentar. Mas foi muito enriquecedor essa conversa aqui com você. Tenho certeza que todos amaram muito. E você está atendendo, fala um pouquinho aqui, 2 minutinhos para você dar seu recado, para as pessoas poderem te procurar, como é que fazem, qual é o seu Instagram, onde que você atende, você está atendendo presencial, online? Então, atualmente, né, por essa demanda aí totalmente diferente da pandemia, só estou nos atendimentos online, tá? Mas pretendo retomar os atendimentos presenciais. Então, os atendimentos online, eu faço atendimento para criança de qualquer idade no presencial. Online, atualmente, eu só estou atendendo crianças acima de 7 e os adultos, né? Porque abaixo de 7 online nós não temos condições de manter a qualidade do atendimento. E eu atualmente atendo ali no CIS, né? No Centro Integrado de Saúde. Trabalho com planos, né? Plano de saúde, o Bradesco, o MedService, ou atendimento particular. Meu Instagram é Caroline Rossi Psi, né? O Rossi é com E, geralmente é tudo com I, mas não coloca com I não, senão não vai me achar. Né? Ali tem o meu contato, se você quiser tirar alguma dúvida, mesmo que não seja, né? O atendimento, mas, Carol, fiquei com dúvida nesse assunto, né? Eu lá também compartilho alguns posts, né? Que podem, assim, esclarecer, aliviar, né? Essas tensões, então, quem puder me acompanhar, seguir, vai ser muito prazeroso. Com certeza. Um beijo grande para ti, muitíssimo obrigada.
Foi maravilhoso e, como eu falei, enriquecedor. Dicas, uma orientação com uma linguagem que você fica aqui atento, querendo captar toda essa tua energia, todo esse teu conhecimento, que a gente vê que é muito grande. Muito obrigada. Obrigada a todos presentes. Tenho certeza que a Carol deu muitas dicas valiosas, preciosas, para a rotina da casa de cada um aqui, de como que nós podemos estar equilibrando melhor as nossas emoções, como que a gente pode estar lidando com os nossos pequenos de uma forma mais saudável. Vamos fazer a foto, Carol? Pessoal, tirem aí a foto. A Nutri vai desligar aqui os comentários para a gente ver o rosto da Carol sem as letrinhas aparecendo. Deixa eu tirar esse fone que acabou não servindo para diminuir o eco. Mas vamos lá. Vamos tirar a fotinho. Vou postar, tá, Carol? Nossa fotinha. Fica à vontade. Tá bom? Beijo grande. Um beijo. Uma ótima noite a todos. E amanhã, se você puder estar presente, Carol, vai ser um prazer também. Nós vamos estar com a Roberta D'Aren, que falou, olha, 1000 maravilhas, né, como eu te disse de você. Uma mãe top. Conheço essa mãe de perto. Ela não exagerou nada, eu confiei, porque eu adoro. E amanhã ela vai estar com a gente também, junto com a Eliane, a pedagoga, para a gente fazer uma dobradinha mãe e escola, como é que a gente pode estar lidando isso aí para melhorar a todos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.